Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7. Eu quero adiantar aqui que ao longo desse mês de dezembro estaremos falando sobre uma série que eu intitulo Série Natal. O tema será esse ao longo desse mês: as implicações da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida da igreja. Eu quero começar hoje falando a partir de Isaías capítulo 7, versículo 14, algumas coisas que talvez cheguem a nos surpreender, tendo em vista que esse texto é um texto de certa forma bastante conhecido no meio evangélico, nas igrejas cristãs, mas talvez alguns pontos talvez nos surpreendam. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eu gostaria que você guardasse bem essa expressão aqui, porque ela é importante. Sinal. O Senhor dará um sinal. E o sinal será este: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele chamará Emanuel. Eu começo a minha fala hoje aqui, irmãos e irmãs, lembrando e pontuando que o nascimento virginal de Jesus sempre, eu insisto nisso, enfatizo aqui, sempre esteve sob ataque. Desde que este fato histórico aconteceu, há cerca de 2000 anos atrás, isso tem sido recorrente. O nascimento virginal de Jesus sendo atacado de várias formas. Um dos fundamentos do cristianismo, justamente esse, que afirma que Maria concebeu o menino Jesus milagrosamente pelo Espírito Santo, mantendo-se nesse caso virgem, isto é, sem qualquer relação sexual, sempre foi rechaçado por aqueles que são tidos como céticos, ou mesmo aqueles que são descrentes. Um homem chamado Thomas Jefferson, talvez alguns aqui vão se lembrar, ele foi o terceiro presidente da República ali nos Estados Unidos, isso lá nos idos de 1800, no início, portanto, do século XIX. Ele certa vez afirmou, e talvez essa afirmação nos chame a atenção. Ele disse o seguinte: chegará o dia quando o nascimento virginal de Jesus Cristo será classificado naquele mesmo grupo de mitos, como por exemplo o da concepção de Minerva na mente de Zeus. Essa última referência da fala dele diz respeito a uma das mais clássicas mitologias gregas, o nascimento de Minerva ali advindo de Zeus. E ele está dizendo, em outras palavras, que o nascimento virginal se equipara a essa mitologia. Mas observe, veja que Thomas Jefferson, para ele, e possivelmente para todos os céticos como ele, seja lá do passado, seja do presente, quem sabe até do futuro, para todas essas pessoas, o nascimento virginal de Jesus não passa de um mito, ou talvez uma fábula qualquer, que as pessoas criaram. Não passa disso. Mas eu queria que você observasse o seguinte: tentar anular os fundamentos da fé cristã, tentar fazer isso, nada mais é, eu diria aqui, do que a tentativa de anular Deus quanto à sua existência e quanto ao seu poder. Na verdade, isso apenas é mais uma tentativa de se rebelar contra Deus, que é o Criador, uma tentativa de se voltar contra Ele, conforme o Salmo 14 mostra. O Salmo 14, versículo 1 vai dizer o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. O tolo diz isso. Aquele cujo raciocínio, a despeito de, por vezes, acreditar ser brilhante, no final das contas é tolo, porque uma afirmação como essa, não a Deus, vai caracterizá-lo assim. Mas o versículo não termina aí, eu parafraseio da seguinte forma: o texto diz o
insensato no seu coração não a Deus. E eu digo aqui, por causa disso, está lá no versículo, por causa disso, corrompem-se e praticam abominação. Por causa disso, pela ideia da não existência de Deus, não há quem faça o bem. A compreensão inacreditável diante daquilo que a natureza propõe como existência cabal da existência de Deus, ou como prova cabal da existência de Deus. Diante disso, pessoas afirmarem a não existência de Deus vai produzir um mundo assim, uma sociedade assim, corrupta, abominável e má, com a ausência do bem. Mas a questão é, onde está a origem de toda essa incredulidade? E em que momento o ser humano passou a desacreditar de Deus e, em último caso, em extremo, acreditar na não existência dele? Bom, a resposta a isso é o Éden. Lá no Éden, a origem da falta de convicção de que Deus existe e de que Ele é poderoso, a origem desse problema está lá no Éden. Tudo começou ali. Desde então o ser humano vive absolutamente atolado em crises, como consequência do pecado e da rebelião humana diante do Senhor. De uma rebelião que começa lá em Gênesis capítulo 3, onde um casal resolve, depois de ter sido tentado por Satanás e acreditado nas palavras dele, naquele que vai ser chamado posteriormente de o pai da mentira, o autor disso, aquele que vai conduzir o mundo sob a mentira, cuja ênfase maior é isso. Eu preciso lembrar, entre parênteses, dessa realidade que nós vivemos, meus irmãos. O mundo é conduzido por essa referência: mentira, mentira. Não há nada mais forte, não há uma ênfase maior do que essa no cidadão planetário, no cidadão desse mundo chamado planeta Terra. A mentira é o que prevalece sempre, por causa do príncipe deste mundo, que é o pai da mentira, e que começou argumentando com a mentira para o primeiro ser humano que existiu nessa terra, Adão, ou para os primeiros seres humanos dessa terra, Adão e Eva. Satanás propõe uma mentira para eles, eles acreditam, caem, se tornam pecadores, e a partir daí a rebelião inicial começa, chegando então até Thomas Jefferson, século XVIII, XIX, chegando aos milhões, bilhões de pessoas que habitam esse planeta hoje. Agora veja, não acreditar na origem do mal, como essa que eu mostrei agora, e deixar então, diante disso, de buscar a solução desse problema através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, é decretar a sua própria ruína. Deixar, repito eu, deixar de acreditar, deixar de considerar a origem do mal, como eu acabei de colocar, e não buscar a solução no Senhor com arrependimento e fé em Jesus, é decretar a ruína para a sua própria vida. Mas vejam, não uma ruína que se finda aqui, mas uma ruína eterna, que avança além dessa vida. Agora veja, meus irmãos, em relação a uma realidade como essa, que Acaz ouve de Isaías algo que deveria servir talvez um divisor de águas para a vida deste homem. Mas antes de continuar, eu quero fazer uma pausa aqui para lembrar você o seguinte: o versículo que lemos há pouco, no versículo 14 aqui de Isaías 7, é um dos textos mais conhecidos, muito utilizado exatamente nesse período de Natal, como estamos fazendo agora. Mas eu arrisco aqui a dizer que
pouco se conhece ou pouco se considera o contexto no qual está inserido esta afirmação de Isaías. Por que é que Isaías coloca essas palavras aqui, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo? Afinal, é de Jesus que ele está falando aqui. Ele ainda cita, o profeta Isaías, o nome Emanuel. É de Jesus que ele está falando. Mas por quê? Vamos tentar entender isso então, através de um personagem que está aqui no capítulo 7 e que muitas vezes é deixado de lado, mas é preciso conhecê-lo, e é preciso conhecer o que está ocorrendo com esse personagem, para que entendamos essa fala de Isaías aqui no versículo 14. Veja, Acaz recebe um alerta de Isaías aqui no capítulo 7, no versículo 4. Eu sugiro a você que deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 7. Isaías diz a Acaz, esse é o nosso personagem, o rei Acaz: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Até aí, nem se desanime o teu coração. Isaías, dentro do contexto que Acaz estava vivendo aqui, e daqui a pouco nós vamos conhecer melhor esse contexto, dentro dessa realidade pontual que Acaz vivia, Isaías está dizendo para ele mais ou menos assim: Acaz, meu amigo, não queira ser aqui o inteligente, o esperto, aquele que vai resolver todas as coisas e todos os problemas sozinho. Não queira dar conta sozinho do caos que está a sua vida e do caos da vida do povo que você está governando. Não queira fazer isso. Não queira deixar Deus de lado. E sabe por que Isaías diz isso para Acaz? O versículo 9 vai nos responder. O versículo 9 lá no final vai dizer: e se não crerdes, certamente não permanecereis. A ideia aqui é: se você não acreditar nisso, se você não colocar a sua confiança no Senhor e descansar nele, os problemas não apenas continuarão, mas possivelmente se aprofundarão. Está aí, meus irmãos, a grande verdade que o homem hoje precisa ouvir e precisa aceitar. A verdade que nós precisamos tê-la no nosso coração. E qual verdade é essa? Que sem a fé em Deus, o homem não resiste e cai. Sem o relacionamento com Ele, não é possível permanecer em pé. A queda será inevitável. Sem a fé em Deus, o homem pode sofrer destruição, e mais uma vez, repito aqui, uma destruição eterna. E como é que nós podemos considerar isso na prática? Basta olhar ao nosso redor. Olhe comigo ao redor, e você vai ver quanta gente está tentando viver sem Deus, e por viver sem Deus estão prostrados. Quanta gente caída, quanta gente com extremas dificuldades, quanta gente vivendo aqui e acolá um caos na vida, porque está tentando viver sem Deus. Quanta gente prostrada por aí, tentando viver de uma outra maneira, por meio de uma religiosidade vazia, eu diria conveniente. Quanta gente dentro das nossas igrejas, meus irmãos, vivendo uma religiosidade que não tem, o porquê, uma religiosidade sem sentido, uma religiosidade que não preenche de fato o seu vazio, não preenche. O nosso ministro, que agora foi alçado ali ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, presbiteriano, que é pastor presbiteriano, na sua declaração depois de ter sido aprovada ali no Senado,
Ele fez referência ao fato de que somos no Brasil cerca de 40, agora não me lembro se ele falou 40 milhões ou 40%, mas acho que é 40% da população brasileira. Mas veja, nós já falamos muito sobre isso aqui. Um percentual altíssimo de gente frequentando as igrejas, estando dentro delas, mas na verdade vazias de Deus, enchendo as igrejas, mas vazias do Senhor. A história de Acás, meus irmãos, vai nos ajudar a entender essa realidade, uma realidade de gente que é religiosa ou gente tentando viver sem Deus. A história de Acás nos ajuda a compreender isso. Nessa história nós veremos que a solução de fato única e cabal para a nossa vida não está em sermos sofisticados, uma expressão muito comum hoje, sobretudo nas redes sociais. Não está em sermos não está em fazermos parte daqueles que são politicamente corretos. A questão não é essa, mas está em nos apegarmos àquilo que Deus diz, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus instrui nas Escrituras Sagradas. A solução para a nossa vida está aí. Nessa história, meus irmãos, nós veremos o quanto é importante considerar os sinais. Lembram-se que eu enfatizei isso enquanto lemos há pouco o versículo 14, que Deus estava dando um sinal. Eu queria que mais uma vez você guardasse essa expressão. Nós vamos ver aqui o quanto é importante considerar os sinais que Deus mostra para benefício das nossas vidas, para benefício das nossas famílias, para benefício da igreja do Senhor. É importante estar atentos àquilo que Deus está nos mostrando. Nós vamos conhecer então um pouco mais Acás e a sua realidade. Acás, ele foi o 12º rei de Judá. É preciso que nós nos lembremos que Acás está vivendo naquele período onde Israel estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O do sul é Judá, o do norte é Israel, e Acás então é um desses reis do reino do sul. E nesse período em que Acás vivia, ele estava absolutamente inserido, envolto, mergulhado em problemas absolutamente terríveis, gigantescos, do ponto de vista geopolítico. Uma expressão um pouco mais técnica, mas diz respeito a problemas que haviam ali entre nações, problemas de cunho de relacionamento entre, vamos dizer, usando a nossa expressão de hoje, entre os países vizinhos ali. Havia um problema geopolítico pipocando na mão de Acás. Judá, veja, Judá, onde Acás era rei, Judá estava sendo alvo simultaneamente de 3 nações que queriam dominar Judá. 3 nações, 3 grandes comunidades, 3 chefes de Estado, numa expressão mais atual nossa aqui, estavam tentando dominar Judá, invadir Judá e tomar conta daquele território. De um lado, os assírios, de um outro lado, os sírios, e de um outro lado ainda, o reino do norte, Israel. Esses 3 povos e os seus chefes de Estado estavam tentando dominar Judá. Agora, eu queria que você tentasse observar o seguinte: esse problema aqui específico, na verdade disfarçava uma verdade muito mais profunda, um problema muito mais sério, no caso em particular de Israel e Judá. Israel e Judá aqui, meus irmãos, não estavam de fato querendo se submeter à palavra de Deus. Talvez você não se lembre disso, mas eu vou refrescar a sua memória. Acás é um daqueles reis de Judá que foram tidos como reis maus. Eles não foram reis, Acás não foi um rei bom. Ele faz parte daquela lista de reis que se distanciaram do Senhor. No caso do rei do norte, do reino do norte de Israel, também estava distante do Senhor. E o que dizer da Síria e da Síria? Da Síria e de Síria. Todos esses 4 reis
nesse período, estavam absolutamente longe do Senhor. Israel e Judá da mesma forma. Então nós temos uma lição clara aqui. Sempre há uma razão mais profunda para os nossos problemas reais. Acas estava enfrentando esse problema. Diante dele, esse era o problema concreto que ele tinha, mas algo por trás explicava isso e justificava. Ele estava distante do Senhor. Ele estava longe de Deus. Este era o problema que estava gerando esta questão toda, a falta de fé em Deus. Eu queria que nós começássemos a guardar isso. Sempre que abandonamos a palavra de Deus, um preço vai ser pago. Quando homens e mulheres de Deus, quando gente de Deus de maneira especial começa a se distanciar do Senhor, algo necessariamente vai acontecer. Deus vai agir, e não de maneira positiva nesse caso, mas de maneira negativa. E é preciso que a gente tenha noção clara disso, meus amigos, porque esta é a história de Acas. Observe mais de perto ainda a situação pessoal desse homem. Ele havia abandonado, inclusive, a herança espiritual dos seus antepassados. Os seus pais, numa linguagem de hoje, os seus pais tinham sido crentes em Jesus Cristo, gente de Deus, gente que confiava no Senhor. Era o caso do seu pai, o rei Jotão, e do seu avô, o rei Uzias. Mas não, Acas não seguiu os passos dos seus pais, dos seus antepassados. Ele se desviou no meio do caminho, mas finalmente ele não abandona apenas os princípios familiares, os valores que ele aprendeu dentro de casa, mas ele abandona Deus. Acas faz isso, e as consequências, meus irmãos, desse abandono estão aí no capítulo 7, espalhados aí a partir do versículo 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eu não vou lê-los todos aqui, até por uma questão de tempo, mas o que ocorre com Acas, meus irmãos, é que ele passa a ser pressionado por todos os lados, se torna um homem absolutamente apavorado com aquilo que o povo começa a fazer diante dele, com ele, se torna um homem cego para com aquilo que Deus tinha feito, passa a ser alguém absolutamente agitado, tentando controlar sozinho aquela situação, mas um homem ainda que tenta aparentar espiritualidade, piedade. Estamos falando aqui de um homem, de certa forma, com ações falsas, agindo, portanto, com falsidade diante de Deus e diante de E é nesse momento, meus irmãos, exatamente aqui, sofrendo grande pressão, vivendo um período de grande ansiedade, uma cegueira espiritual, desesperadamente tentando controlar toda aquela situação, mas ainda assim vivendo uma aparência de espiritualidade. É exatamente aí que Deus entra em cena. É exatamente nesse momento. E é importante que nós nos fixemos pontualmente aqui, porque Deus é alguém que vai se aproximar, vai chegar até aqueles cujo plano ele tem, algum plano ele tem nas suas vidas, muitas vezes de maneira inesperada, e é isso que acontece aqui, meus irmãos. Deus vai até onde Acas está. Deus vai até onde Acas está. Há uma música, alguns aqui vão se lembrar, muito antiga, que em determinado momento alguém fez uma mudança na letra. A música é essa, alguns aqui vão se lembrar, eu tenho certeza. A música é: neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E a música continua. Mas observe, a letra original é exatamente essa: eu marquei um encontro com Deus. Mas alguém, muito sábio, teve uma ideia de fazer uma alteração na letra. E a letra ficou assim: neste dia feliz, neste santo lugar, Deus marcou um encontro. Deus marcou.
Porque a rigor é exatamente isso que a Bíblia nos lembra. É sempre Ele que vem, irmãos. É sempre Ele que dá o primeiro passo. É Deus quem faz isso. Lembra-se daquele versículo lá de João, lá no finalzinho da Bíblia? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele deu o primeiro passo, porque Ele fez algo, porque Ele teve a iniciativa. E é sempre assim na nossa relação com Deus e na relação dele conosco. E é isso que está ocorrendo aqui. Em Isaías capítulo 7, versículo 3, você tem essa realidade aqui no versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho. E eu dou um salto aqui para o final do versículo e diz lá: ao encontro de Acaz. Isaías, diz o Senhor, sai tu com o teu filho e vai ao encontro de Acaz. Deus está indo ao encontro desse homem, meus irmãos. E veja, não é assim que Deus sempre age conosco. Enfatizo isso, Ele sempre faz assim conosco. Ele vem ao nosso encontro, muitas vezes na hora mais difícil, muitas vezes no lugar mais inesperado. Gente que está esperando a resposta de Deus, gente que está aguardando Deus agir, e aí Deus vem. Muitas vezes ali no escritório, ou numa sala de cirurgia, ou quem sabe num canteiro de obras, ou na cozinha da casa, na sala de aula, etc. Entendemos e vemos Deus falando, respondendo, agindo e vindo ao nosso encontro. Quando não estamos esperando, quando menos esperamos, Deus vem nos socorrer. Não é assim que o texto bíblico diz? Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele é socorro bem presente na hora exata, no momento em que era necessário. Deus vem. Deus sempre chega para nos socorrer. E da mesma forma que Deus achou a casa, que Deus também acha gente ainda hoje. E Deus acha você. E Deus nos acha. Mas veja, a história não termina aí. Deus, além disso, vai encher a casa de esperança. Lembram-se do problema sério que a casa está vivendo? Deus vai encher esse homem de esperança. Capítulo 7, versículo 3, ainda mais uma vez. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama, como que ele se chama aí? Um resto volverá. Pelo menos aqui na minha tradução, esta é a expressão. Este era literalmente o nome de um dos filhos do profeta Isaías. Isaías teve vários filhos, e cada um deles recebeu um nome apropriado para uma determinada situação que o profeta estava vivendo. E este é o nome de um dos filhos de Isaías aqui. No original hebraico, a expressão é exatamente essa: Sir Jesubi, que literalmente significa um remanescente retornará. O que é que Deus está colocando aqui para Acaz? A despeito do que ocorreria ali com Judá, e inevitavelmente algo iria acontecer de difícil, de ruim, de prejuízo, mas Deus está dizendo: algo permanecerá. Um remanescente do povo continuará, estará presente aqui. Deus está enchendo, Deus está colocando esperança no coração de Acaz. Deus está dizendo a este homem que, embora Jerusalém, que era o coração ali do reino de Judá, embora Jerusalém fosse sitiada, fosse atacada, saqueada e levada para o exílio, e isso de fato ocorre, vai ocorrer ali no futuro, como seria ali de fato, Jerusalém, não seria de forma nenhuma destruída por completo. Deus está dizendo isso para Acaz, através do nome de um dos seus filhos. Um resto volverá, um remanescente retornará.
Veja, esta não era exatamente a forma que Acaz desejava ser encorajado. A gente precisa reconhecer isso, como muitas vezes nós reconhecemos que a resposta de Deus não é exatamente aquilo que nós desejávamos, que nós planejávamos, mas é a resposta de um Deus que é santo, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é soberano, de um Deus que conhece o futuro, porque Ele fez o futuro. É a resposta de alguém assim. E a resposta de Deus, tantas vezes na sua vida, eu sei disso, porque essa é a minha experiência também, essa é a experiência de todos nós. Quantas vezes Deus responde de um jeito que nós não gostamos muito, que nós pensamos, puxa, Deus, o Senhor poderia fazer diferente, mas é a resposta de Deus. E embora não fosse aquilo que agradava plenamente a Acaz, essa era a resposta do Senhor para ele, e aqui estava o enchendo e colocando esperança em seu coração. Afinal de contas, os planos de Deus sempre são os melhores. O Senhor estava dizendo aqui, em outras palavras, haverá ruína, sim, é verdade, mas também haverá restauração. Haverá restauração. Além disso, meus irmãos, Deus não para aí. Deus encoraja Acaz ao revelar que Síria e Israel não teriam sucesso nas suas tentativas de destruir Judá, não teriam sucesso pleno. Deus vai lembrar isso a Acaz, vai dizer a ele, os versos 7 e 8 nos mostram isso, capítulo 7, versículos 7 e 8, assim diz o Senhor Deus, Isaías colocando isso para Acaz, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O verso 8 vai colocar mais alguns detalhes, mas eu gostaria que você se fixasse, sobretudo no versículo 7. Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, de maneira plena e total. Deus está lembrando aqui a Acaz que em meio a seus terríveis problemas, ele era Deus, e era Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e portanto Acaz deveria manter a sua fé. Agora olhe para mim, esta é a realidade que muitas vezes eu e você nos encontramos, uma realidade aqui e acolá, onde parece que as coisas realmente não vão dar certo, parece que as coisas vão terminar aqui, e tudo que se foi tentado não teve sucesso. Parece que as portas todas se fecharam e não vão se abrir. Mas Deus está dizendo a Acaz: eu sou Deus, eu sou o poderoso, eu sou o Senhor de tudo e de todas as coisas, e você precisa continuar a confiar em mim. Talvez você esteja precisando ouvir isto que Acaz estava ouvindo de Isaías nessa ocasião. Mas Deus não para aí ainda, meus irmãos. Deus vai além. Deus o orienta a pedir um sinal. Lembra o sinal do sinal? Deus faz isso com Acaz. Versos 10 e 11. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Pede o Senhor. Quanta bondade da parte do Senhor, quanta misericórdia e graça vindas da parte de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Acaz o seguinte: Acaz, eu sei que é difícil para você crer em mim numa hora como essa, eu sei disso. Portanto, para te mostrar que eu ainda sou o seu Deus, eu lhe digo: peça-me um sinal e eu lhe darei. Eu vou te dar um sinal. Que sinal você quer? Mas veja, o versículo 12 vai dizer o seguinte: Acaz, porém, disse: não o pedirei, eu nem tentarei o Senhor. Acaz está vivendo aquele momento que eu disse agora há pouco, de uma falsa espiritualidade, de se disfarçar de piedoso,
Como se Acas dissesse mais ou menos assim: olha, eu não quero dar trabalho para Deus. Imagina, Deus não precisa disso, não há necessidade disso. Olha para mim, Deus conhecia o coração de Acas. Deus sabia o que estava por trás. Deus sabia disso. Agora veja, Deus faz assim conosco também. Deus garante que os seus planos sempre se cumpram em nós, caso estejamos absolutamente dispostos a crer e a perseverar. Olhe para mim, é preciso estar disposto, é preciso estar desejoso de crer e perseverar e confiar em Deus até o fim, confiar nele. Mas, nesse caso, qual é o sinal que Deus nos dá hoje? É Jesus Cristo, é o próprio Filho dele. Veja comigo, não precisa ir lá, eu vou citar aqui, veja comigo o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 31 e 32. A Bíblia lá diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E que coisas são essas? Paulo havia acabado de descrever situações terríveis na vida de um crente. Então Paulo diz e faz a seguinte pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo continua: aquele que não poupou o seu próprio Filho. E aí Paulo aponta para Jesus. É para ele que é preciso olhar, é para ele que os nossos ouvidos devem estar atentos, é para ele que os nossos pés devem caminhar na direção dele, na direção do Senhor. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O sinal, o grande sinal, a grande evidência do poder e do amor de Deus está em Jesus Cristo. A grande referência para a igreja, para você e para mim, e deveria ser para todas as pessoas do planeta Terra, para Thomas Jefferson, para Maria, para José, para Cláudio, para Sueli, para quem fosse. Essa deveria ser a grande maior referência. Deus ofereceu um sinal, dizendo a Acas: olha, pede um sinal e eu te darei. E Acas diz: não, imagina, eu não quero nenhum sinal. Mas aí você tem o versículo 13 dizendo o seguinte: então disse o profeta: ouvi agora a casa de Davi. Ele está dizendo para Acas: Judá era a casa de Davi. Ele está dizendo: acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigareis também o meu Deus? Isaías dá um puxão de orelha em Acas, mas ele continua: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Deus mesmo dará um sinal. E qual é esse sinal? Jesus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A referência para Acas é uma referência que vai ser jogada na história 700 anos depois, mas já está sendo apontada aqui como luz em meio às trevas, como solução para os problemas, como saída do inferno para o céu. Jesus Cristo. Acas, você quer um sinal? O sinal é esse: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e este filho se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Esta é a referência. Agora vamos recapitular aqui. Deus foi até onde Acas estava, o socorre, o consola, o anima, o enche de esperança. Mas agora, finalmente, e a essa altura da vida de Acas, diante da resistência desse homem, Deus dá a Acas
A promessa do Natal. A promessa do Natal, meus irmãos, a promessa do nascimento daquele que vai ser o libertador para a vida dos homens. No entanto, e há uma pausa aqui que precisa ser feita, essa promessa é uma faca de dois gumes. Porque essa promessa ela pode ser de salvação para os que creem, mas por outro lado essa promessa pode ser uma promessa de condenação para aqueles que o rejeitarem. A promessa de Jesus é uma promessa que tem duas possibilidades de resultado: salvação ou condenação, salvação eterna ou condenação eterna. Tivesse Acaz crido no sinal de Deus, buscado a face do Senhor em arrependimento, mudado de atitude, levado a nação também a buscar a Deus, coisa que ele não fez, Acaz teria sido beneficiado, mas ele não agiu assim. A decisão de Acaz foi outra, e finalmente Acaz vai viver para ver a sua própria ruína e a ruína de sua nação. Veja o que diz o versículo 17, melhor dizendo, do versículo 15 até o 17. Ele, o Emanuel, versículo 15, comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Está falando aqui para casa. Mas ele não termina, o versículo 17 vai dizer o seguinte: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O que Isaías, profeta, está dizendo para este homem Acaz? Diante da sua rejeição ao sinal que Deus está te dando, as consequências serão essas: a sua ruína e a ruína do povo que você está conduzindo. Lembrando que Deus, por graça e misericórdia, faria permanecer um remanescente fiel, mas Acaz veria a sua ruína e a ruína desse povo. Uma reação de Acaz bem diferente diante do sinal que Deus estava lhe dando ali, uma reação bastante diferente, por exemplo, da reação que Maria, mãe de Jesus, tem diante do sinal que lhe é dado. Lucas 1,38 vai dizer qual é a reação de Maria. Insisto, que foi bem diferente da reação de Acaz. Maria, diante do sinal que Deus lhe dá, o texto vai dizer o seguinte: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme os teus planos e os teus projetos. Deus se apresenta para Acaz e Acaz diz não. Deus se apresenta a Maria e Maria diz: que se cumpra em mim a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, que os teus planos se realizem na minha vida, na vida da minha família, na minha história. Assim se cumpriu definitivamente a promessa de Natal, conforme a profecia de Isaías, registrada ali em Mateus capítulo 22. Mas eu quero concluir essa minha fala aqui. A promessa de Natal é para hoje também. É para os nossos dias. Essa mesma promessa. Foi uma promessa feita lá para Acaz, no período de Isaías, 700 anos antes de Cristo, mas é uma promessa que chega até hoje, para você e para mim. A
Promessa do Natal, promessa do nascimento de Cristo, da vinda do Salvador. E quem crer nesse sinal de Deus, a Bíblia diz que será salvo. Lucas capítulo 2, versos 11 e 12 diz assim: hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este nascimento servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O nascimento de Jesus Cristo é o sinal de vida e vida em abundância. É um sinal de solução verdadeira e completa dos problemas que existem, dos dilemas da nossa vida. Mas mais do que isso, o maior dilema que alguém pode experimentar, o dilema de não saber para onde vai depois que morrer, depois que fechar os olhos. Jesus Cristo resolve esse problema. Jesus Cristo soluciona isso. Portanto, não seja como Thomas Jefferson, não seja cético, não seja descrente, creia. Afinal de contas, essa mensagem é verdadeira, é uma mensagem de salvação. Cristo é o Salvador do mundo. Esta é a promessa de Natal. Deus se fez carne e habitou entre nós, veio até nós, assim como Deus foi até a casa, Ele veio até nós para buscar e para salvar o perdido. Portanto, se for o caso para você hoje, a minha palavra e a palavra de Deus é: arrependa-se e creia, receba Jesus Cristo pela fé e viva para viver a vida eterna, diferente de Acaz, mas semelhante a Maria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, e que este sinal seja algo absolutamente radical nas nossas vidas, nos transformando, nos moldando e nos fazendo homens e mulheres absolutamente crentes no Senhor e conduzidos por Ele. O sinal do Natal, a promessa do Natal. Amém? Amém, queridos. Nós vamos encerrar o culto